Fala pessoal, Jean Felipe aqui do Aprendiz Moderno e recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a profissão de analista de dados e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a profissão de cientista de dados, que é uma profissão também dentro dessa carreira de análise de dados, e vou falar quais são as diferenças entre um analista de dados e um cientista de dados. Eu trabalho com diversos analistas de dados, também trabalho com alguns cientistas de dados e sou consultor na área de ciência de dados para algumas startups em São Paulo, e posso dizer que são posições ou profissões bem diferentes, para falar a verdade. O dia a dia ele tem algumas coisas em comum, porém eles são bem diferentes. O cientista de dados também trabalha com análise de dados, ele vai olhar os dados, as bases de dados, porém o cientista de dados também vai trabalhar com a parte de modelagem. E o que é modelagem? Modelagem é utilizar conhecimentos de estatística e matemática, os famosos algoritmos, para conseguir extrair modelos da base de dados. Então, enquanto uma analista de dados vai entrar na base de dados para extrair relatórios e visualizações desses dados para entregar então para uma pessoa ou mesmo para ela mesma tomar uma decisão sobre alguma coisa na área de negócios, a cientista de dados ela vai entrar na base de dados para conseguir modelar essa base, criar um modelo matemático que replica certos comportamentos da base e utilizar esse modelo para fazer análises preditivas, por exemplo, para tentar fazer previsões ou mesmo recomendações. E essa é a diferença central. Então, a cientista de dados tem um papel a mais, que é ao replicar essa base de dados na forma de um modelo que tem uma autonomia, que tem uma certa inteligência. Por isso que a gente fala bastante de inteligência artificial, por exemplo, né? Um dos campos da inteligência artificial é o aprendizado de máquina, que é basicamente você treinar uma máquina para aprender com esses dados e tentar reproduzir os aprendizados na vida real. Seja, por exemplo, recomendando um produto dentro de uma plataforma de e-commerce baseado nos comportamentos de compra das pessoas, ou seja, mesmo criando um modelo preditivo que tenta prever acontecimentos baseados em dados históricos. Então, esses modelos eles são programados por um cientista de dados. E esses modelos têm uma certa inteligência, uma certa autonomia para tomar decisões sem ter que passar por uma pessoa. Então, você remove um pouco o elemento da pessoa, do tomador de decisão. Então, esse basicamente é o papel do cientista de dados e veio com a grande necessidade de tomar decisões em meio a tantos dados, né? A gente tem tantas informações hoje em dia que chega um momento que não dá para ficar olhando todos os dados. Você precisa automatizar isso também. E aí entra o cientista de dados, que é uma pessoa que tem conhecimento de estatística e de método científico também, e já vou falar o que é, para conseguir desenvolver esses modelos. E por que o método científico? O método científico, para quem não sabe, é um método utilizado por cientistas reais, né? Cientistas que não são de dados, cientistas comuns, cientista comum. Será que existe cientista comum? Não sei. Mas enfim, um cientista que não é um cientista de dados. Cientista que faz ciência, sei lá. E essas pessoas utilizam o método científico, que é utilizado na academia ou nas universidades. Não academia de exercício, academia universidades. Pessoas que fazem mestrado, doutorado, elas têm um método científico para conseguir extrair resultados e fatos de informações. Então, a ideia é ser o menos polarizado com relação às informações para não tomar decisões baseadas em achismo, baseadas em situações que não são representativas do real. Então, o método científico é basicamente isso, utilizar a menor quantidade de dados possível para tomar decisões que você sabe que refletem o mundo real. Então, esse método ele é muito importante para tomar decisões corretas. Ou você vai olhar um pedaço da base de dados e acabar tirando uma conclusão que, na verdade, é mentira. Então, fazer esse tipo de avaliação é muito importante para os modelos replicarem a realidade e não uma realidade artificial que não vai funcionar no mundo real. Então, é um conhecimento muito importante, por isso que muitos cientistas de dados têm experiência acadêmica, seja com mestrado ou às vezes até doutorado. Então, o cientista de dados ele tem uma posição bem diferente do analista. O analista muito mais parece próximo da área de negócios, e em prover esses relatórios, é um cargo geralmente de entrada, enquanto uma cientista de dados vai ter um pouco mais de experiência na área com análise de dados, método científico ou estatística, ou conjunto de tudo isso que eu falei. Beleza, quanto ganha um cientista de dados? Um cientista de dados, só para vocês terem uma noção,
Eu também dei uma pesquisada aqui, em junho de 2020, um cientista de dados, em média, ganha R$7.000 em São Paulo. Essa é a média de salário, porém a gente tem que levar em conta que é uma área que está começando agora, não tem tanta gente especializada, não tem tanta gente com perfil, e também não tem muitas empresas investindo ainda no Brasil. Então, às vezes, uma pessoa é chamada de cientista de dados, mas ela não faz o papel de um cientista de dados. Então, às vezes, ela tem um outro papel que, não, na verdade, não é a mesma posição, mas as pessoas dão esse nome para tentar atrair mais pessoas, talvez. Não sei. Porém, as empresas de tecnologia, como a Amazon, Facebook, Netflix, ou mesmo o Nubank, no Brasil, são empresas que já têm um time mais desenvolvido em ciência de dados. E aí, geralmente, eles buscam pessoas com mais experiência na área acadêmica, cargos mais sênior. E aí os salários giram em torno de R$18.000. Então posso dizer que um cargo de ciência de dados, o salário varia entre R$7.000 e R$18.000 e vai depender de todas essas habilidades que eu comentei. Muitas vagas de ciência de dados que eu já vi, elas exigem, por exemplo, doutorado ou no mínimo mestrado para você conseguir aplicar para a vaga. Então esse é um nível de senioridade que muitas empresas pedem. Então, obviamente, o salário vai refletir isso. E como eu desenvolvo as habilidades de ciência de dados? Então, existem diversos caminhos. Geralmente, a gente encontra muitos desenvolvedores, né, desenvolvedores de software, que acabam se especializando nessa área de matemática, estatística, para conseguir virar cientistas de dados. A gente tem muitas pessoas da área acadêmica, que são pessoas que trabalharam com pesquisa há muitos anos, e com estatística, e também um pouquinho de programação, e acabam indo para a indústria para se tornar cientistas de dados. E tem pessoas da área de negócio, tem muitas consultorias, que são pessoas com um poder analítico muito grande, né, com a capacidade analítica muito grande, que acabam se especializando nessa área de modelagem e método científico para conseguir se tornar cientista de dados. Então, existem várias possibilidades, diversos cursos online. Eu fiz o curso da Udacity para ser Data Scientist Nano Degree. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se tem interesse em fazer um tipo de curso, recomendo. É um curso bem legal, mas precisa ter um básico de programação, ter um básico de análise de dados, mas é um curso muito bom. Então, geralmente, muitas pessoas veem o cargo de ciência de dados como um cargo um pouquinho mais sênior. Então, para você que está começando agora na sua carreira, ou está querendo migrar para a carreira de dados, talvez migrar como um analista de dados seja um primeiro passo que seja mais interessante para aprender sobre a área, para aprender a fazer essas análises e, ao mesmo tempo, estudando método científico, algoritmos, aprendizado de máquina, fazendo cursos para conseguir se especializar nessa área. Tem uma carga teórica bem grande nessa área de matemática, né? Tem que ter um gosto por matemática. Eu acho que esse seja um dos maiores diferenciais entre o analista de dados e o cientista de dados. Né? O cientista de dados tem um interesse muito maior por questões mais complexas e pela utilização da matemática para modelos, enquanto uma analista de dados vai ter mais interesse por negócios, por tomada de decisão estratégica, por fazer análises em dados e criar visualizações, por exemplo. São áreas bem complementares, mas elas têm esse tipo de diferença, e eu acredito que seja fácil migrar de uma para outra. Já vi muitos cientistas de dados indo para outras vagas na área de análise de dados e muitos analistas indo para vagas de ciência de dados. Então, dá para trocar tranquilamente. A área de ciência de dados, acho que vale ressaltar, é uma área que está em constante evolução, então você tem que gostar bastante de matemática, gostar de ler artigos científicos, por exemplo, porque tem muitos algoritmos sendo criados a todo momento, coisas novas sendo publicadas. O Google mesmo publica direto, então você vai ver alguns papers, né, ou que a gente chama, né, artigos científicos do Google, da própria empresa. A empresa tem uma área de pesquisa e desenvolvimento muito grande. Microsoft, todas as empresas grandes que têm um time grande de ciência de dados, geralmente publicam novas ferramentas, novas plataformas. Então, acho que essa é a maior diferença. O cientista de dados programa muito mais em Python e R, essas são as duas linguagens principais, enquanto o analista de dados utiliza mais o SQL. Eu falei no outro vídeo, eu vou criar uma sequência de vídeos explicando como fazer a mudança de carreira para a área de análise de dados, na qual eu vou ensinar não só essas linguagens de programação que eu mencionei, mas também como fazer uma estruturação de currículo e como encontrar vagas e como se preparar para a mudança de carreira para a área de análise de dados. Se você tem interesse, se inscreva no canal, clica no sininho para você ser notificado para quando eu lançar esses vídeos.
E por esse vídeo é isso, pessoal. Se você curtiu, deixa um like. Se se interessou por essa área, comenta aqui embaixo se tiver alguma pergunta. Eu vou tentar responder ou me manda um e-mail. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.